Hoje, o tema será Política, Ciência e Tecnologia. Participarão a reitora da UFRJ, que abrirá as apresentações, Denise Pires, da Medicina da UFRJ, o deputado Alessandro Molon, do Partido Socialista Brasileiro, e o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT. Nós debatemos muito entre nós na diretoria da COP, uma comissão formada pelo próprio diretor, Romildo Toledo, a vice-diretora, Suzana Kahn, o nosso colega da Engenharia Mecânica, Antônio McDowell Figueiredo, sobre a oportunidade de já fazermos um debate sobre a pós-pandemia, enquanto a pandemia está presente com muitos problemas para serem atacados. Eu peguei aqui uma referência do Financial Times, de 4 de abril desse ano, nós tínhamos uma matéria chamada Vírus expõe a fragilidade do contrato social. Eu vou apenas citar alguns trechos, algumas partes. Você fica aí, quando você vê que alguém vai falar... Os líderes que venceram a Segunda Guerra não esperaram o fim do conflito para planejar o que viria pela frente. Roosevelt e Churchill criaram a Carta do Atlântico, que estabeleceu os fundamentos para a ONU em 1946, portanto, em plena guerra. 1941, falei errado, portanto, em plena guerra. E em 1944, a Conferência de Bretton Woods forjou a estrutura financeira pós-guerra, também ainda durante a guerra. O Reino Unido publicou o relatório Beveridge, que desenhou o estado de bem-estar social na Inglaterra em 1942. Uma outra coisa interessante que vem ao caso é um artigo do Henry Kissinger, bem recente. Coronavírus cria uma nova ordem mundial, é o título. A realidade é que o mundo nunca será o mesmo após o coronavírus. O esforço da crise, por mais vasto e necessário, não deve impedir a tarefa urgente de lançar um empreendimento paralelo para a transição à ordem pós-coronavírus. O Flávio está dizendo que o áudio da gente está aparecendo ali. O filósofo Zizek, numa publicação italiana, La Repubblica, de 6 de abril também desse ano, coloca o seguinte: a realidade já mudou. Vemos governos conservadores adotando medidas que chamaríamos de socialistas em outros tempos. Donald Trump, por exemplo, ordena à indústria privada a produzir equipamento para tratar do coronavírus. Há quem diga que no meio desta crise deveríamos nos preocupar apenas com o presente. Certeza não tem como cortar o som. Zizek, penso o contrário. Dos canais. Apesar das advertências dos cientistas, os governos se descobriram despreparados. Mesmo na China, testemunhamos protestos ainda que modestos, embora a China tenha tido um êxito no ataque à pandemia lá, que foi muito localizada devido ao isolamento que eles promoveram. Finalmente,
Celso Amorim, na internet, diz: a China, até o momento, pelo menos, está demonstrando maior capacidade para enfrentar a crise. E está também demonstrando capacidade de cooperar internacionalmente. Importantes na organização do mundo. Vindo aqui para casa, para vocês refletirem e discutirem, houve uma revelação abrupta que nós já tínhamos consciência das insuficiências do Brasil. Por exemplo, o problema da promiscuidade das residências nas favelas, que põe muitas pessoas em poucos metros quadrados, de maneira que fica complicado o problema do isolamento social na favela. Não é à toa que nas favelas a obediência à orientação de isolamento social não é muito seguida, porque é muito difícil conviver tanta gente num espaço muito restrito, 24 horas ao dia. Mas isso é um absurdo do Brasil, essa desigualdade social gritante, como o desemprego enorme, quer dizer, são coisas que têm a ver com a saúde pública. Mesmo na saúde pública, é meritório que o Brasil tenha se antecipado no problema do isolamento social, mas nas providências para dotar o sistema único de saúde e mesmo a saúde privada de meios para combater a epidemia, a pandemia, foram muito retardados. A gente foi comprar as coisas quando já estava acabando no mercado. É que nem você ir na feira, que começa às 7 da manhã e vai até o meio-dia, você vai meio-dia, 15 para meio-dia na feira comprar as coisas, acabou tudo, não tem tomate, não tem laranja. Então, houve um retardamento, o sistema não funcionou, embora o Sistema Único de Saúde seja uma preciosidade, coisa que falta aos Estados Unidos. Ainda que tenha sido esvaziado recentemente, com recursos escassos, falta de pessoal, ele ainda é um trunfo do Brasil, senão seria uma catástrofe. Eu estou colocando um pouco do questão no Brasil, mas o objetivo nosso é o pós-pandemia no Brasil. Tem que fazer a transição para aplicar. Vocês, como especialistas em áreas diferentes, poderão falar sobre isso. Terão 15 minutos cada um, depois do que pretendemos ter uma rodada de perguntas e respostas com participação dos que nos assistem no Facebook. Pelo cargo e pela competência, chamo a professora Denise Carvalho, nossa reitora, para os primeiros 15 minutos. Muito obrigada, Pinguelli. É um grande prazer estar aqui. Ministro Ciro Gomes, deputado Alessandro Molon, uma grande honra dividir esse debate com vocês hoje. Espero que todos nós, que estamos aqui nessa sala e todos que estão nos assistindo, tenhamos tido um bom domingo de Páscoa, apesar de todas as restrições que essa pandemia nos impõe no momento, mas um momento de reflexão. Com certeza, nós não nos preparamos para uma pandemia, como o Pinguelli falou, isso, nenhum país do mundo estava preparado para isso. Alguns agiram de forma mais estratégica e conseguiram não ter o vírus, porque isso é impossível, numa pandemia, mas ter um número de casos controlado. O Brasil, nesse momento, ele enfrenta o início da pandemia. Eu queria que isso ficasse bem claro. É o início, nós ainda passaremos pela fase mais dura dessa doença, mas eu tenho a consciência de que a medicina brasileira, ela
é muito boa, ela é de altíssima qualidade. O nosso Sistema Único de Saúde, eu não posso dizer que é o melhor do mundo, mas se nós pensarmos na população brasileira, ele é o melhor do mundo, porque o inglês, que é dito o melhor do mundo, atende 60 milhões de pessoas, o nosso atende mais de 200 mil pessoas. E nesse momento, nós veremos, toda a sociedade brasileira poderá constatar a importância do Sistema Único de Saúde, a importância do Estado presente, tanto na saúde quanto na educação. Eu vou começar falando um pouco da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e o que eu vou falar da Universidade Federal do Rio de Janeiro pode ser reproduzido para qualquer outra universidade desse país nesse momento. Então, são universidades, tanto as federais, estaduais e municipais, universidades públicas, estão mostrando para a sociedade o seu compromisso social, estão atuando de forma estratégica e muitas vezes conjuntas para que os seus hospitais, para que os postos de saúde próximos sejam atendidos, por exemplo, com álcool 70, com álcool gel, produtos que parecem muito simples, mas que mudam a possibilidade de transmissão desse vírus nesse momento. Então, a capacidade dessas instituições de reagir de forma estratégica, volto a dizer, à pandemia é incrível, e a sociedade brasileira está vendo a importância dessas instituições, uma pena que tenha sido devido à pandemia. A UFRJ, esse ano completa 100 anos, é o ano do centenário. Nós estávamos prevendo vários eventos, um mês de junho para discutir os amanhãs desejáveis. Vejam que também aí a universidade, mesmo sem pandemia, pensando o futuro, é esse o papel dessas instituições, que são, no Brasil, instituições de pesquisa. Então, as universidades públicas brasileiras, elas são, antes de mais nada, universidades de pesquisa. Modelo de Berlim. Muita gente não tem essa noção. Essas universidades, obviamente, precisam de mais investimento do que aquela universidade de formação profissional, que basta uma sala com ar-condicionado, uma tela, muitas vezes um computador ou alguns computadores. Nós temos na UFRJ mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. Temos 45 bibliotecas. São 17 museus, 12 prédios tombados. A Escola de Música tem o melhor órgão da América Latina. Tudo isso depende. Pós-graduação em ACOP Sistemas, ou biomédica, uma ação entre programas de pós-graduação na área biomédica, a área médica fazendo os testes moleculares de excelência, validando os testes sorológicos, muitos deles de péssima qualidade, que nós poderíamos, aí sim, gastar dinheiro, né, porque comprar um teste sorológico que não funciona é gastar. A universidade serve também para testar e fazer com que o governo não gaste dinheiro à toa. Por isso é importante investir nessas instituições. É uma grande honra para mim ser a reitora no ano do centenário, um desafio muito grande ser reitora da UFRJ, mas o meu maior desafio no momento é salvar vidas. Eu sou da área médica, nós, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, instituímos um grupo de trabalho desde o mês de fevereiro, portanto antes do Carnaval. Nós já tínhamos um boletim técnico, foi disponibilizado para toda a sociedade brasileira. Já tínhamos os testes padrão ouro funcionando. Temos uma triagem que hoje atende não só os profissionais da UFRJ, da área da saúde, mas de outras áreas.
mas também ajudam o governo do Estado nos testes sorológicos que precisam ser feitos, nos testes moleculares e padronização dos sorológicos. Há grupos na COP de mãos dadas com a área médica, com a área de saúde coletiva, com a área de inteligência artificial, fazendo uma quantidade de projetos de pesquisa incrível. E eu sou otimista e acho que o Brasil vai conseguir, em pouco tempo, descobrir aquilo que o mundo todo quer descobrir, que é a fisiopatologia dessa doença. Então, discute-se muito o tratamento do vírus, mas discute-se pouco o que o vírus causa, como ele está fazendo as pessoas morrerem. E nós, com certeza, através dos nossos grupos de pesquisa, espero que seremos capazes de desenvolver novas terapias, sabendo quais os efeitos do vírus. Então, agora eu vou falar um pouco da perspectiva pós-pandemia. Eu espero que fique claro para a sociedade brasileira, mas especificamente para a sociedade brasileira, porque isso está claro na maior parte dos países do mundo. O papel das universidades de pesquisa, a importância das universidades de pesquisa, que unem ensino, pesquisa e extensão, sempre sob a perspectiva de compromisso social, de atuar junto à sociedade. Nós, no Brasil, tivemos um avanço do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia nas últimas décadas, então entre 2000 e 2015, em 15 anos, houve um aumento de 9 vezes. Quando eu obtive meu doutorado e decidi que ia ser cientista no Brasil. Não me arrependo, mas estou vendo vários jovens, nesse momento, evadirem do país. Eles não ficarão no país, porque são cientistas muito bem formados, muito bem treinados, em laboratórios, que são laboratórios de ponta. O Brasil conta hoje, não só na UFRJ, mas em todas as suas regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul, universidades que têm equipamentos que só existem na América Latina nessas universidades. Equipamentos que não existem em outros laboratórios do mundo. Então, a internacionalização ela vem acontecendo progressivamente no país. O nosso contato com a ciência internacional é enorme. Quando o Brasil definitivamente atinge um nível de investimento que ainda não é o ideal, mas que faz com que os cientistas passem a querer enfrentar mais a burocracia do que o grau de investimento, nós, infelizmente, entramos nesse decréscimo enorme de investimento em ciência, tecnologia e inovação. A emenda do teto de gastos, como nós prevíamos, ela provocou isso. Não vejo um Brasil voltar a crescer, voltar a ter um projeto de nação soberana, com esse projeto de ciência, tecnologia e inovação, ser um projeto de Estado, tendo garantias de financiamento progressivo, com diminuição da burocracia, para que a ciência brasileira possa ultrapassar o 11º lugar em produção mundial, porque nós podemos fazer muito mais do que isso. Temos um parque de equipamentos que é capaz de fazer isso. Nós já temos os cientistas formados, os equipamentos estão aí, mas não teremos verba sequer para a manutenção desses equipamentos. E nossos jovens acabarão evadindo do país. Então, a perspectiva para sair da pandemia com um projeto de Brasil de futuro é retomada do investimento em ciência, tecnologia e inovação, que passa pelo investimento em educação desde o seu nível mais baixo. Não há antagonismo entre o ensino superior e o ensino básico. O ensino superior forma os professores qualificados para o ensino básico. Esse é nosso papel. As universidades públicas fazem isso. Qualificam os professores. O Brasil precisa qualificar os professores. O Brasil precisa valorizar os professores do ensino básico.
E o país só vai avançar se houver mais investimento em educação, ciência, tecnologia e inovação. Eu vou terminar a minha fala dizendo que, além da discussão da emenda do teto de gastos, que precisa cair, porque é uma questão de Brasil, do futuro do Brasil, qual é o país que nós queremos, um país que exporta commodities e que continua um país periférico, ou um país que pode avançar como o povo brasileiro merece. Com a emenda do teto de gastos não haverá como avançar. As universidades entraram em 2020 com 70% do seu orçamento aprovado na lei orçamentária anual. 70% incluindo salários de ativos e inativos. Ou seja, nossos salários não estão garantidos até o final do ano, a menos que o Congresso Nacional, e está aqui o deputado Alessandro Molon, que já conversou comigo sobre essa questão, é muito importante que o Congresso tenha em mente que as universidades elas tiveram cortes orçamentários no ano passado, no final do ano os cortes terminaram, a verba chegou, mas não aquela verba de 2015, não aquela verba de 2013. Então o corte permaneceu. Então a LOA de 2019 já previa um orçamento discricionário menor. Esse ano o orçamento ele é menor, inclusive aquele que diz respeito aos salários dos servidores, inclusive inativos e pensionistas, o que entra na conta do Ministério da Educação de uma maneira que eu, como reitora, não consigo entender. Como que o salário de servidores inativos e pensionistas, e seus pensionistas, podem entrar na conta de gasto das universidades. Né? É uma questão... Primeiro, essa conta não é nossa. Definitivamente, são servidores que contribuíram toda a vida para que sejam agora aposentados. E não é uma conta. Para se calcular uma coisa que se chama eficiência das universidades. Então, eu aprendi no final de 2019 que a UFRJ está entre as universidades menos eficientes do Brasil. Mas muito bem acompanhada da URGS, da UFMG, da Unifesp, das grandes. Porque as grandes têm hospitais, só na UFRJ são 9 unidades de saúde. O Clementino Fraga Filho oferecerá agora 150 leitos dedicados à Covid. Obviamente que 9 unidades de saúde custam, os seus servidores recebem salários, são funcionários públicos concursados, excelentes. Os resultados para o enfrentamento da Covid já estão podendo ser vistos pela sociedade brasileira, né? Na mídia, todo o tempo. O que me orgulha muito, mas, volto a dizer, ainda subfinanciados, ainda precisando da ajuda dos parlamentares, porque eu acredito que o Brasil vai sair dessa crise com a sociedade do lado das instituições públicas. E, para terminar, nós não podemos esquecer que a autonomia universitária, que é prevista no artigo 207 da Constituição, que é antecedido pelo 206, que fala do seu financiamento, ele jamais foi regulamentado. A verdade é que não há regulamentação e nós ficamos sem saber qual é o orçamento do próximo ano, sem saber como pagaremos a conta de água, de luz, a limpeza e segurança e todos os serviços terceirizados da universidade. Temos os nossos recursos próprios sendo atingidos pela emenda do teto de gastos, sendo recolhidos pelo governo federal. Então, não é uma questão da universidade aumentar recursos próprios, receitas próprias, isso é a intenção da universidade, mas não resolverá o nosso problema se, ao aumentarmos as receitas próprias, essas receitas forem recolhidas pelo governo federal. Então, as universidades estão, nesse momento, nesse jogo que parece uma sinuca de bico, né? Porque nós não podemos aumentar receita própria porque é recolhido, não temos como aumentar o nosso orçamento. Ciência, tecnologia e inovação era uma forma de aumentar a entrada de recursos para os laboratórios de pesquisa, um corte
de 3 a 4 vezes, bolsas da CAPES e do CNPq cortadas, nossos alunos de doutorado ganham R$2.000 há anos, o aluno de mestrado ganha um salário mínimo, e são eles, agora sim, para terminar, que estão nos laboratórios fazendo diagnóstico molecular de 7 da manhã às 9 da noite, são os nossos estudantes, são os nossos pesquisadores, são os nossos voluntários, porque há muitos estudantes que, mesmo sem bolsa, estão na UFRJ ajudando a produção de álcool gel, ajudando na triagem, ajudando no desenvolvimento de dashboard para ver o espalhamento da doença na cidade do Rio de Janeiro, para que a gente possa atuar junto à Secretaria de Estado de Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde, ajudando a população carioca. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, reitora. Absoluta pontualidade aqui no nosso tempo. Obrigado pela intervenção, pela contribuição ao nosso debate. Passo então para o deputado Alessandro Molon. Muito obrigado, professor Luiz Pinguelli. Primeiro, é um prazer enorme, uma honra enorme também participar com esse debate. Participar desse debate mediado pelo senhor e também com a professora Denise. É uma grande honra, professora, participar com ele também. Esse tema é da maior importância e eu queria dividir a minha apresentação em 4 pontos. Primeiro, eu vou falar rapidamente de como nós estávamos antes da pandemia. Depois eu vou falar um pouco sobre como estamos nesse momento, sob a ótica do Congresso Nacional. Depois eu vou falar sobre quais são os próximos passos após a pandemia, que é o tema que provoca todos nós aqui. Depois eu vou citar 2 debates principais que envolvem ciência e tecnologia e a relação entre ela e a política, né? Primeiro, como é que nós estávamos antes da pandemia? Como é que estava o Brasil e o Estado brasileiro antes da pandemia? Começamos 2020 vendo sucessivos ataques do governo federal às universidades, primeiro com o ministro da Educação anterior, que se imaginava ser o pior possível, o que infelizmente se provou errado depois quando assumiu o atual ministro da Educação. Uma perseguição muito clara às universidades, classificando as atividades nas universidades como balbúrdia, uma pressão sobre as universidades com cortes de recursos, contingenciamento. Isso fez o PSB, meu partido, ter que ir ao Supremo Tribunal Federal com uma arguição por descumprimento de preceito fundamental, uma DPF, pedindo que o Supremo julgasse nulas as medidas de contingenciamento por uma série de razões jurídicas que não cabe expor aqui. E depois, ao fim do ano, conseguimos repor os recursos no Parlamento por pressão nossa, por uma série de iniciativas que o Congresso Nacional teve. Vimos cortes de bolsas durante o ano todo, e depois, ao fim do ano, conseguimos repor os recursos necessários para pagar as bolsas que não foram pagas no ano passado, por uma deliberada omissão e ação mesmo de perseguição do governo contra bolsistas e pesquisadores, uma tentativa de esvaziamento da FINEP, inclusive com o debate de se colocar novamente, de se extinguir a FINEP e de se colocar a gestão do FNDCT ao encargo do BN10, de onde nasceu a FINEP e cuja secretaria executiva do FNDCT faz há muito tempo, com grande dificuldade, mas com grande dedicação. Conseguimos impedir também o esvaziamento da FINEP, evitando que a mesma fosse retirada da secretaria executiva do FNDCT. Houve uma tentativa de fusão da CAPES com o CNPq, e eu lembro, as senhoras e os senhores, que nós conseguimos também manifestar que o parlamento não aceitaria isso. Publicamos um artigo num jornal de grande circulação, assinado por praticamente todos os líderes de partidos na Câmara, contra a ideia infeliz de se fundir CAPES e CNPq. Conseguimos impedir
no ano passado, e nesse ano também, quando se votou a chamada PEC do orçamento de guerra, a tentativa de desvincular recursos dos fundos, tentou-se isso ano passado, há uma PEC que ainda tenta isso, está no Senado, mas até agora não foi aprovada, e também na PEC do orçamento de guerra, aprovada na semana passada na Câmara, nós conseguimos retirar o artigo que desvinculava fundos, protegendo os recursos do FNDCT, entre outros, e, portanto, assim, um quadro de perseguição às universidades, à ciência, aos pesquisadores e às instituições que financiam a ciência, absolutamente inaceitável. Tudo isso com um pano de fundo de um fundamentalismo fiscalista que paralisa o país. Não é? Desde a aprovação da malfadada PEC do teto de gastos, essa é a lógica que vem dominando o país e que está levando o país à sua desgraça. Mesmo antes dessa pandemia, o Brasil já ia muito mal. E aí chega essa pandemia, para a infelicidade nossa e de todo mundo, de todo o planeta, com milhares de mortos, mais de 1000 mortos já no Brasil. E como é que o Congresso Nacional lida com isso? Como é que o governo lida com isso? O governo absolutamente despreparado. O ministro que demonstrou algum bom senso e alguma racionalidade sendo perseguido pelo presidente da República e, do outro lado, o ministro da Economia ainda apegado aos seus dogmas fiscalistas, não é uma visão já superada no mundo inteiro, e ele ainda, de alguma maneira, absorto por essa lógica, foi ao Congresso Nacional. Eu perguntei a ele pessoalmente quais eram as medidas emergenciais que estavam sendo previstas pelo governo, e o ministro Paulo Guedes disse: não, nós estamos estudando. Diante dessa informação assustadora de que não havia nenhuma medida emergencial sendo pensada pelo governo, nós do PSB preparamos 25 ações emergenciais, e eu pedi uma audiência com o ministro Paulo Guedes para levar a ele essa proposta de 25 ações emergenciais, mostrando que nós da oposição não apostamos no quanto pior melhor, não queremos o fracasso do governo nesse momento. Evidentemente que temos horror a esse governo, é uma tragédia para o Brasil, mas evidentemente que nós estamos preocupados com os brasileiros, com a vida, com a saúde, com os empregos dos brasileiros, e não podemos ver o navio afundar, porque nele estamos todos nós. Então levamos essas propostas, foram bem recebidas, o governo ainda resistindo a algumas ideias nossas, mas pouco a pouco conseguimos implementá-las graças a uma ação do Congresso Nacional. O que nós fizemos no Congresso Nacional até o momento, desde a chegada dessa pandemia? Primeiro, o Congresso Nacional liberou limites de gastos do governo para o enfrentamento da pandemia. Não há mais nenhuma razão para o governo não gastar o que for necessário para garantir todo o atendimento médico a todos os brasileiros. Isso porque, para nós, é fundamental que nenhum brasileiro fique sem atendimento médico, sem os recursos necessários para proteger a sua vida. Então, o Congresso Nacional fez isso, aprovou a decretação do estado de calamidade, que já permitia isso. O ministro Paulo Guedes insistiu ainda na necessidade da aprovação de uma PEC. Nós entendíamos desnecessária essa PEC, não havia necessidade dela, sobretudo com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, liberando os gastos na prática, mas ainda assim, diante da insistência do governo para evitar que isso fosse usado como argumento para não salvar a vida dos brasileiros, nós garantimos a aprovação dessa PEC para não haver mais desculpa para que o governo não tenha razões para não gastar os recursos necessários para manter e salvar a vida dos brasileiros. Portanto, fizemos isso, e quero aqui ressaltar a enorme importância do Sistema Único de Saúde. Talvez a nossa maior ou grande contribuição e conquista da Constituição de 1988. Essa invenção genial, fabulosa, essa empreitada, esse empreendimento maravilhoso, de tão fantástico que é, com todas as dificuldades que enfrenta, que faz com que o ministro da Saúde, de um governo absolutamente privatista, que aposta na lógica do privado, da empresa, do capital, dê todas as suas entrevistas usando um colete com o emblema do SUS. Tamanha a relevância desse sistema. Eu quero, professora Denise, aproveitar e, na sua pessoa, homenagear todos os profissionais da saúde. Não é? Agradecer a todos que estão se expondo, que estão se arriscando, que estão colocando as suas vidas a serviço do Brasil mais uma vez, a todos os profissionais de saúde. O nosso muito obrigado a vocês por essa dedicação, por essa entrega para o Brasil.
Além disso, o Congresso Nacional assegurou recursos necessários para uma renda básica emergencial. Não é uma luta da sociedade civil, não é uma luta que começou no Congresso, é uma luta da sociedade brasileira. Muitas entidades, muitos movimentos também nos apoiaram e pediram ao Congresso e ao governo essa aprovação. Eu tinha defendido com o ministro Paulo Guedes pelo menos R$500 por pessoa, eles apostavam em 200, nós conseguimos garantir que o Congresso avançasse na direção dos 500, no último momento, para tentar virar pai da criança, como viu que já tinha perdido a parada, o presidente da República passou a defender 600. Ótimo, melhor ainda, assim temos para 2 pessoas pelo menos, como é garantido na lei que nós aprovamos, a possibilidade de terem R$600, fazendo um pouco mais do que um salário mínimo, 1.200, e também para mães solteiras, R$1.200. Com isso, nós apostamos em, além de não ter nenhum cidadão sem atendimento, não ter nenhum brasileiro sem renda nesse momento de enorme dificuldade. Nós queremos evitar que qualquer coisa leve as pessoas à rua, ao contrário do que o presidente, de forma irresponsável e inconsequente, vem defendendo. Nós queremos que as pessoas fiquem em casa, para, como todos sabemos, achatar essa curva da disseminação da pandemia e, portanto, permitir que o nosso sistema de saúde dê vazão aos atendimentos necessários, com um número de respiradores ainda pequeno que nós temos, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, nenhum cidadão sem atendimento médico, nenhum cidadão sem renda. É claro que isso está voltado, sobretudo, para os informais, para os autônomos e para os desempregados. O que é que nós temos que fazer nessa semana no Congresso Nacional? Projeto para esta, nós vamos procurar garantir ajuda a estados e municípios, aprovando a reposição do que os estados e municípios vão perder em termos de tributos, em especial ICMS e ISS, por conta da queda da economia, que é uma queda muito forte, e também vamos procurar garantir uma série de proteções, seja para os empregados, vamos tentar votar a medida provisória 936 nessa semana, protegendo aqueles que têm empregos, para evitar que fiquem desempregados, para evitar que percam o salário, como a medida provisória propõe, a medida provisória do governo, e também para evitar que as empresas quebrem, porque nós não queremos que nenhuma empresa quebre por causa da pandemia. Isso também é uma outra frente de esforço nosso, porque se as empresas quebram, os empregos desaparecem, mais gente desempregada e mais crise para o Brasil. Isso é ruim para o país. Então, nessa semana, o nosso foco será ajudar estados, municípios, empregados e empresas, empresários, para evitar que quebrem, para garantir salários, empregos, renda e também condições para os estados e municípios que vão dar esse socorro de saúde para os afetados pela pandemia terem condições de fazer frente a isso, já que a sua arrecadação em termos de tributos está despencando. Mas isso não basta. O Congresso ainda terá que fazer. Insistir na abertura de linhas de crédito para pequenas, micro e médias empresas atravessarem a crise. O governo já anunciou isso, mas é ainda muito tímido, como tudo que o governo vem fazendo no enfrentamento a essa pandemia. Quando o governo não sabota pela ação irresponsável do presidente da República, o governo é tímido, é lento, é desorganizado. Então nós vamos insistir na abertura dessas linhas de crédito, usando para isso o BN10, os bancos públicos. Aliás, pelo menos nesse momento, as pessoas estão se dando conta de novo da importância dos bancos públicos, da importância do BN10. Então, estamos avançando nessa direção também, esse é o nosso próximo desafio. E também apostar na conversão industrial para a produção do que for necessário para enfrentar a pandemia. Álcool gel, como disse a professora Denise, máscaras, luvas, respiradores. E por falar nisso, mais uma vez a nossa admiração e respeito pela COP, por esse experimento dos respiradores que estão sendo criados, aí, desenvolvidos, muito abaixo do custo. É mais um motivo de orgulho para a gente da COP e da FRJ. Bom, como serão o Brasil e o mundo depois dessa pandemia? Será que o Brasil e o mundo vão voltar ao normal? Espero que não. Nós não queremos voltar ao normal porque foi o normal que nos trouxe até aqui. O normal é o problema. Nós queremos um novo normal, uma outra forma de viver, uma outra forma de construir uma civilização que, primeiro, não tem essa desigualdade que marca o Brasil, como disse o professor Pinguelli no começo, e que vai fazer com que as péssimas condições de habitação sejam um dos fatores da acelerada disseminação da pandemia aqui no Brasil, como nós tememos que aconteça, que receamos que aconteça. Então nós queremos uma outra forma de viver, uma outra sociedade, um outro Brasil, uma outra forma de distribuir riqueza, uma outra forma de consumir.
Nós do PSB estamos apostando num caminho de construir uma infraestrutura verde. Apostar numa outra forma de organizar a economia brasileira. Uma outra forma de mobilidade, uma outra forma de habitação, de construção de moradia, uma economia mais baseada em ciência e tecnologia e não, por exemplo, em extrativismo e produção primária, como disse a professora Denise também agora há pouco. Socialistas democráticos norte-americanos, Alexandre Ocasio-Cortez, Bernie Sanders, entre outros, vêm chamando isso de Green New Deal, um novo pacto verde, claro, referência ao momento da economia norte-americana. Aqui no Brasil nós teríamos que adaptar o nome, mas o nome é o que menos importa. O que importa é essa ideia de uma infraestrutura verde, de uma economia verde mais sustentável que inclui o social. Isso não diz respeito apenas ao meio ambiente, às plantas, como alguém poderia inadvertidamente imaginar. Isso diz respeito ao ser humano, isso inclui o social, é socioambiental, não apenas ambiental. O Brasil, mais do que ninguém, tem essa vocação. E, por falar nisso, uma outra pegada com ciência e tecnologia. E aqui a Denise, a professora Denise e o professor Spinelli falaram um pouco disso. Dois debates são importantes no que diz respeito à relação entre Estado e ciência e tecnologia, entre política e ciência e tecnologia. Primeiro, o papel do Estado na economia. As inovações tecnológicas disruptivas no mundo inteiro são bancadas pelo Estado. O que a Apple fez de genial foi pegar aqueles insumos e criar o iPhone. Mas todas aquelas inovações tecnológicas, para citar um exemplo, foram inovações tecnológicas criadas pelo Estado norte-americano, por pesquisas bancadas pelo Estado. O Brasil investe muito pouco. Nos momentos em que a gente investiu mais, chegamos a 1,2%, 1,3% do PIB. Isso é muito pouco comparado a 3%, 4%, 5% de outros países como Estados Unidos, Japão, Coreia, Israel e assim por diante. Mas não basta investir mais, é preciso ter um financiamento estável. Porque o problema do financiamento à ciência e tecnologia brasileira é que ele é baixo e instável. Ele não é estável, é instável. Portanto, ele varia muito e essa imprevisibilidade é um grave problema. Outro problema grave que a gente tem, a pulverização de recursos. Nós temos poucos e, de alguma maneira, mal entregues, mal distribuídos, mal organizados. O Brasil não tem apostado em grandes projetos, em grandes demandas nacionais. O Brasil não tem direcionado uma parte dos recursos de ciência e tecnologia para aquilo que pode ser decisivo para o desenvolvimento nacional. Por quê? Porque há décadas não há planejamento no Brasil. Há décadas os governos não planejam um futuro. O Ministério do Planejamento havia virado um Ministério do Orçamento e não de planejamento. Então o Brasil precisa recuperar sua capacidade de planejar, de ter projeto, de saber o que a gente quer para o Brasil e fazer o Brasil avançar nessa direção. E, por fim, o terceiro problema é também o modelo de entrega desses recursos, que não é um modelo orientado por missões claras, com definições daquilo que o Estado espera da pesquisa. Uma parte poderia ser dirigida a isso e outra parte fica aberta, sim, para a apresentação de propostas dos pesquisadores, mas não deixar sem um pedido, uma demanda, um projeto, uma aposta do país daquilo que se considere a sua necessidade. Por fim, o segundo debate diz respeito não apenas ao papel do Estado na economia, mas também ao papel do Brasil no mundo. Qual é o papel que o Brasil quer jogar no mundo? Qual é o lugar que o Brasil quer ocupar na geopolítica internacional, no comércio internacional? Queremos continuar sendo exportadores de produtos primários, de soja, de carne? Será que nós temos que eternamente ser isso? Ou será que a gente pode ocupar outro lugar? Cansados de exportar cérebros, todos os que nos assistem aqui conhecem muitos amigos que foram para o exterior, não porque aqui não havia salário para os pesquisadores, porque aqui às vezes não há um mínimo de condições de pesquisa. Então nós temos inteligência suficiente. Os nossos pesquisadores aqui, que estão aqui no Brasil, são grandes gênios. Inventamos e descobrimos coisas fantásticas. É preciso apostar nisso para o Brasil ter condições de ocupar um outro lugar no mundo que não esse lugar subserviente de apenas exportadores de produtos primários. Eu termino dizendo o seguinte. Há pouco circulou um vídeo do ex-presidente Obama e do Bill Gates, dois vídeos diferentes, prevendo uma pandemia
há 5 anos atrás, eles diziam, talvez daqui a 5 a 10 anos haja uma pandemia causada por um vírus e o mundo não está preparado para isso. Temos que nos preparar para isso. Agora, será que essa hipótese levantada pelo Bill Gates ou pelo Obama foi mera premonição? Foi um dom especial que os dois têm? Não. Foi o diálogo com cientistas. Foi a proximidade com quem está pesquisando. Então, é fundamental que política e ciência caminhem juntos. Que os governos escutem os cientistas. Aliás, ciência e tecnologia não tem que ser projeto de governo, tem que ser projeto de Estado. Mas é preciso ter os dados em mãos para ter maior previsibilidade, se preparar para o que pode acontecer. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que deveria fazer o papel de diálogo de cientistas com o presidente da República, há anos não se reúne. Não é possível preparar o país para o amanhã dessa forma. Então, pessoal, é fundamental mudar isso. O Brasil pode ser muito mais do que isso. O Brasil há de ser muito mais do que isso. O Brasil vai ser muito mais do que isso. Vamos passar essa quarentena, esse momento muito difícil juntos, mas nós vamos conseguir superar isso. É preciso, nesse momento, ter a capacidade de realimentar nossa esperança. Com debates como esse, com o compartilhamento de ideias, discussão de futuro, imaginar um outro futuro no Brasil para que a gente possa realizá-lo, para que juntos a gente possa construir esse outro amanhã para o Brasil, que é muito maior do que esse momento tão difícil que a gente tem vivido e também, certamente, muito além do que as perspectivas limitadas e reacionárias desse governo que a gente tem sofrido. Vamos alimentar nossa esperança e preparar esses caminhos, porque amanhã há de ser outro dia. Muito obrigado pela atenção. Permaneço aqui para ouvir o ministro Ciro Gomes e depois à disposição do nosso debate. Obrigado pela atenção. Obrigado, deputado Molon. Passo imediatamente, então, ao ex-ministro Ciro Gomes, que fará o fechamento das apresentações. Bom, meus cumprimentos, professor Luiz Pinguelli Rosa, muito agradecido pela honra de poder participar de tão excelente grupo. Né? Minha saudação à magnífica, nossa professora Denise Carvalho, uma saudação a esse que eu considero um dos mais qualificados quadros da vida pública brasileira, não me canso nunca de repetir isso, que a minha maior tarefa hoje é estimular a turma mais nova, e o Alexandre tem essa, o Alessandro tem esses dotes, não é? de um líder que está se preparando, mas é um líder que está se preparando para liderar o país. Bom, no Brasil, a elite nos obriga a nos afirmar otimistas, esperançosos, enfim, e eu, nascendo, pelo menos criado no Nordeste, no semiárido do Nordeste, escapei da mortalidade infantil, da evasão escolar, de todas as pragas e etc, eu também não posso ser pessimista. Mas eu preciso que, especialmente nesse ambiente, nós sejamos realistas. Se acumulam com o coronavírus, com a Covid-19, se acumulam evidências, né, de que a modelagem única que guiou a humanidade, né, nesse período do pós-queda do Muro de Berlim, ou, se quisermos, a ideia única do fim da história pela imitação das instituições vitoriosas no Atlântico Norte, com o neoliberalismo, essas evidências com a pandemia, elas se acumulam de que isso é uma impertinência. Portanto, em toda tragédia, alguma coisa boa há, e aqui está o lado, vamos dizer, positivo, potencialmente positivo, de se acumularem evidências grosseiras, toscas, chocantes, doídas, para o conjunto inteiro da humanidade, de que essa modelagem do Estado mínimo, impotente, que cede à iniciativa privada, ao seu espontaneísmo, a capacidade, ou a tarefa, ou a responsabilidade de resolver os dramas do desenvolvimento e da condição de vida da população, parecem, de uma vez por todas, desmoralizados. Apenas parecem. Essas evidências elas já estavam postas, por exemplo, em 2008. Em 2008, quando no epicentro do capitalismo financista, que são a América do Norte e seus imitadores na Europa, já se revelava absolutamente insustentável. Só para ter uma clareza, nós no Brasil, meus professores, nós no Brasil estamos completando, antes da pandemia, a pior década em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Isso é uma evidência numérica que deveria nos fazer refletir para além das nossas paixões, para além dos nossos ódios, para além das nossas simpatias.
né? Todos nós lutamos aí ao lado de outros tantas pessoas que lutam e cultivamos, como é humano, simpatias, carinhos, preferências, ódios, etc, etc. Humanos que somos. Mas num debate como esse, a evidência chocante é de que o Brasil é um caso absolutamente à parte do resto do mundo. Porque nós estamos completando, antes da pandemia da Covid-19, a pior década, os piores 10 anos em matéria de desenvolvimento econômico dos últimos 120 anos. Vamos entender, basicamente, onde é que as coisas estão concretamente se evidenciando, porque esta será a base da nossa luta. E eu digo da nossa luta porque eu não creio, francamente, que para nós brasileiros, pelo menos com a urgência necessária, a evidência da impertinência, vou ficar na rima pobre aqui, né, do neoliberalismo como forma de resolver qualquer que seja o problema, não nos estão fazendo acordar nem agora, no auge da crise, porque entre 1/3 e 1/5 da população brasileira estão julgando ótimo ou bom, a dar veracidade aos institutos de pesquisa, Datafolha, por exemplo, o comportamento do atual presidente da República, do atual governo, que para nós parece basicamente fronteiriço, agora tem que ser mais moderado, ao banditismo explícito, parece ser fronteiriça à marginalidade despudorada, não é? Nós estamos assistindo entre 1/3 e 1/5 da população brasileira, nossos irmãos e irmãs, dizendo muito bem, parabéns ao governo Jair Messias Bolsonaro, porque está fazendo ótimo e bom. Os brasileiros temos evidências as mais chocantes vindas do mundo inteiro nesse momento, porém nós estamos levando o nosso povo a discutir automedicação como uma droga, que quem está propagandeando, inclusive com a caixinha em tempo real, nas mídias e na televisão, é o próprio presidente da República, um idiota completo, um despreparado patológico, vão me desculpar, e vocês é que são cientistas, eu sou um homem da luta, e eu não posso imaginar o futuro do Brasil sem nós entendermos o plano de onde nós vamos partir. E o plano de onde nós vamos partir é 1/3 a 1/5 do povo brasileiro está dando palmas, e nós precisamos ter humildade, não para condenar o nosso povo, mas para entender por que esse nível de irracionalidade, de apologia à ignorância, não é, de cultivar a fronteira do abismo, numa hora em que as evidências todas estão dadas de forma chocante. Você tem carreata de boçais de uma burguesia à toa, não é? Falando baboseira no meio da rua, excitados por superstição medieval, né, a pretexto da respeitabilíssima deidade que o nosso povo cultiva, do amor ao sagrado que o nosso povo cultiva. Essa é a base de onde nós vamos partir. De fora para dentro. O Financial Times abriu um editorial 2 dias atrás, pedindo pelo fim do neoliberalismo. Isso é transcendentalmente importante no campo do simbólico, muito importante. Mas vamos ver o que aconteceu nesta mesma semana entre nós brasileiros. O Brasil é o país que menos testa os contaminados. Nós estamos com menos de 300 testes por milhão de habitantes. Sabe, não existe nada nem sequer remotamente parecido em matéria de irresponsabilidade sanitária do que aquilo que nós estamos fazendo agora. Nesse momento em que as evidências todas estão no epicentro do capitalismo mundial, a um lugar onde mais morre gente, onde o que produziu essa consequência, que foi a vacilação, que foi o sinal dúbio do governo federal americano, que foram os sinais dúbios do governo italiano, que foram os sinais dúbios do governo espanhol, em relação à única alternativa, que é o isolamento social. O Brasil não está testando, e inacreditavelmente, eu até inclusive assinei papel pedindo pela manutenção do ministro da Saúde, pelo mero fato de que o ministro da Saúde se identifica com a única racionalidade, que é contraditoriamente tentando negociar, agarrado ao cargo, né, uma mensagem aí que o idiota que o chefia, né, e já deve se desconfiar de alguém que aceita ser chefiado por irresponsável, acanalhado como esse Jair Bolsonaro é. Todos os acadêmicos estão à vontade para serem elegantes. Eu não vou ser elegante nessa hora, porque o que eu estou vendo, vou concluir daqui a pouquinho, justifica o que eu estou pensando. Então, repare bem, nós não temos leitos de UTI nem respiradores suficientes.
Qualquer projeção já pode ser vista em Manaus, cujo sistema já colapsou, pode ser vista em Pernambuco, que se aproxima rapidamente de 100% dos leitos já ocupados, no mero início da pandemia. Pode ser vista em Fortaleza, onde nós estamos correndo contra o relógio, importando, usando tráfico de influência no sentido positivo do termo, porque temos várias conexões lá na China, estamos conseguindo trazer para o Ceará meio que pago direitinho, tudo legal, tudo feito, mas meio que na banda, fugindo de fazer escala nos Estados Unidos para não sermos pirateados, como está acontecendo. Enfim, isso, São Paulo, que é o estado mais rico, a cidade mais rica, já está com 70% dos leitos de UTI ocupados hoje. Hoje. O que se prenuncia com a saída do coronavírus, dos ambientes mais elegantes, aonde estavam as pessoas que vieram do estrangeiro, os turistas brasileiros, a burguesia brasileira, migrando para a periferia, o professor Pinguelli já mencionou, isto me incomoda, porque as pessoas não sabem nem o que a gente está dizendo, falar em isolamento social, porque moram 4, 5, 6, 8 pessoas num cômodo de 10, 12, 14 metros quadrados, ou em 2 cômodos de 16, 18 ou 20 metros quadrados. E num país em que, antes da pandemia, a maioria do povo vive na informalidade, vive no desemprego aberto, vive correndo atrás, correndo com um caixote atrás nos aplicativos, sem nenhuma proteção, pela primeira vez na história brasileira. Pois bem, este cenário de um país que não está testando, hoje não estamos testando, nem longe, não temos os reagentes, não temos a estrutura, e as nossas universidades estão prenhas de inteligência estratégica para fazer isso, e mesmo a combalida indústria brasileira, que vem sendo destruída, nos anos 80 o Brasil representava 1/3 do PIB industrial. Hoje nós estamos descendo de 10% do PIB industrial brasileiro, e isso perpassando ditadura, populismo de direita, populismo de esquerda. Por quê? Porque falta ao país um projeto, falta uma visão complexa, estratégica, porque todos nós sucumbimos à premissa neoliberal e ao rentismo, e a sua classe, a classe do baronato financeiro, não é? Dando as cartas porque fazer as coisas pelos pobres é muito barato, ou seja, vamos fazer uma política social compensatória de massa, e aí está a situação em que o país se encontra. Muito bem, não temos os leitos de UTI e vamos ter aí a iminência de uma tragédia que só Deus, agora eu tenho que falar, pode nos salvar. O governo não vai nos salvar. No campo econômico, professor Pinguelli, a tragédia se pronuncia dramática. O ponto de onde nós vamos começar a construir o futuro, do jeito que as universidades já estão estudando, meus amigos me ajudam aí a reflexão, eu tenho companheiros me ajudando a partir da academia no Brasil inteiro, as simulações que se fazem, já, lembrando, a ajuda que o Molon muito corretamente historiou, de R$600, é por 3 meses. E estará liquidado em maio. Qualquer idiota sabe que esta crise, pelo ponto de vista do aspecto econômico e mesmo do ponto de vista do aspecto sanitário, vai perpassar agosto, setembro. E nós só temos até agora, já com 1000 problemas, não é? Esses R$600. As outras soluções, nós estamos simplesmente, é uma coisa criminosa. As pessoas precisam entender por que eu estou com esse sentimento e querendo ver se eu ajudo as pessoas a pressionarem pelo hoje. Porque não haverá amanhã para muitos irmãos e irmãs nossos se a gente não pressionar pelo hoje. Por quê? Porque parte relevante da ajuda, o governo está vendendo o jantar para pagar o almoço. Então, a antecipação do 13º da Previdência Social é só isso. Você pega o 13º que entrar em outubro, novembro ou dezembro, antecipa para cá. Ajuda. Mas o que é que nós estamos construindo estrategicamente? É que o ano 20 vai marcar uma depressão na renda do povo pela estratégia estúpida do governo que não tem precedente na história. Fala-se já em 15% de queda na renda e o desemprego ia a 30 milhões de brasileiros. Evidentemente que há uma certa precariedade desses ensaios, mas todos eles são científicos, são professores, são especialistas que estão estudando essas coisas todas. E veja, professor Pinguelli, minha cara reitora Denise, o governo em 48 horas liberou R$1,2 trilhão para o setor financeiro, que não estava ainda pedindo sequer este socorro, que vai sofrer também, porque a inadimplência acaba sendo uma consequência óbvia
de tudo isso também no setor financeiro, mas escutem os senhores e as senhoras e quem está nos ouvindo. O Congresso Nacional foi obrigado, com a faca no pescoço, para atender à urgência, a votar uma emenda à Constituição virtualmente, em que está escrito lá que o Banco Central brasileiro pode comprar, sem qualquer critério, as carteiras podres, bichadas dos bancos privados. Está escrito lá com todas as letras e foi aprovado por praticamente unanimidade pela faca no pescoço da gente liberar a renda do povo. Por isso que o Paulo Guedes queria condicionar sem necessidade uma nova emenda. E sabe como o Banco Central vai fazer isso? Comprando títulos do Tesouro Nacional, ou seja, o dinheiro que está constrangido para a universidade, na descrição da professora Denise Carvalho, a conta de milhão ou bilhão, vai sair na conta de trilhão para os bancos do mesmo cofre. Isso antes era evidência da pandemia. Por isso que eu não posso ser otimista, porque diante da evidência da pandemia, os interesses que comandam o Brasil para esse rumo estratégico ruinoso, genocida, estão dando as cartas com maior poder ainda. Não será tarefa simples para nós aproveitar as lições preciosas da debate do modelo neoliberal global, explorar como é que chega o editorialista do Financial Times a dizer que o fim do neoliberalismo precisa ser anunciado e que uma nova Bretton Woods precisa ser convocada para redesenhar as instituições internacionais, quando a gente vê o êxito da China no combate à pandemia, de onde ela nasce, e que fica com 82 mil contaminados, já tem 4 ou 5 dias sem nenhum corpo originário, apenas estão ainda acontecendo casos que vêm de fora, nós temos as evidências todas, mas na contramão das evidências o Brasil está atuando. Eu não quero passar da conta, eu já estou aqui, não quero nem sequer gastar os 15 minutos, mas eu queria pontuar que este é o ponto de partida onde nós vamos trabalhar. O que o mundo vai experimentar e que o Brasil deveria ter como guia? Nós precisamos trazer de volta, isso é uma obsessão minha há muito tempo e agora está, infelizmente, com os piores argumentos, evidenciado. Nós precisamos convocar um enorme, generoso, amplo, fraterno e plural debate ao redor de um projeto nacional de desenvolvimento. Projeto supõe que o país se coordene, se planeje, pondere suas energias, identifique suas oportunidades, esclareça sem mitos ou preconceitos ideológicos ou mistificação religiosa suas ameaças e estabeleça metas, prazos, objetivos, quantifique os valores, determine-se supervisão, avaliação, controle. Isso tudo é uma obviedade que não é possível que o Brasil, em terra arrasada como nós vamos estar, não facilite para nós outros que queremos outro rumo. E eu volto a dizer, não é para impor ideia de ninguém, é para simplesmente convocar a inteligência nacional brasileira, que eu conheço de perto, existe, é generosa, é pródiga, é fecunda, tem resposta para qualquer desafio. Não falo isso com nenhum medo de estar exagerando, porque eu conheço, frequento, circulo, conheço a inteligência do Brasil, parte dos seus expoentes está aí na UFRJ, na COP, que eu já visitei tantas vezes, enfim. Nacional por quê? Isto será uma lição preciosa. Quando a China faz o que fez em relação a uma pandemia que começou lá, e a França não consegue, ou a Espanha, caricatamente, ou os Estados Unidos viram o epicentro da crise, o que salta daí como evidência? É de que nós precisamos voltar sem xenofobia, sem isolacionismo, sem segregacionismo, mas precisamos voltar a entender que a condição de desenvolvimento não é global, é intrinsecamente nacional. O que espancaria, por exemplo, toda a premissa da lógica que nos tange hoje, que era que nós deveríamos praticar uma agenda do bom moço internacional e que seríamos socorridos pelo capital estrangeiro. Ora, os norte-americanos tomaram as máquinas que nós do Nordeste importamos na paralela do governo. Ouviram bem? Nós aqui, o Nordeste, tem um consórcio de governadores, nós adiantamos o dinheiro, compramos as máquinas, os aspiradores, embarcamos de empresas privadas chinesas, embarcamos e eles vieram pelo lado dos Estados Unidos, pousaram em Miami para abastecer, os norte-americanos piratearam, foram lá e tomaram a carga e indenizaram o empresário privado e nos deixaram aqui com o nosso presidente da República batendo palma para esta canalice de natureza internacional que também traz de volta a ética, a questão de uma ordem internacional assentada no direito, na justiça,
Isso que Hollywood, todo mundo faz a propaganda em Hollywood, que os americanos vêm salvar o mundo desta ou daquela ameaça, o que eles estão fazendo? Eles tomaram os respiradores comprados e pagos pelo Nordeste brasileiro. Boa parte das mortes, e o presidente da República Brasileira, o senhor Jair Canário Messias Bolsonaro, abateu palma e justificou. Vão entendendo aí por que a minha indignação já não vai mais fazer homenagem para nenhum tipo de elegância. Nacional por isso, evidentemente. E de desenvolvimento por quê? Vou terminar, professor, desculpa aí o exagero. Desenvolvimento porque não há como se enfrentar a questão da pobreza se nós não acumularmos e distribuirmos renda. O Brasil tem uma taxa de formação de poupança nacional criminosamente baixa. Ela vai ser deprimida a meros cretinos, 12, 13, olhe lá, 14% do PIB. Com esse nível de poupança, nós não vamos para canto nenhum, não tem solução para a universidade, para ciência e tecnologia, para infraestrutura, para moradia, para saneamento, que são 14 milhões de pessoas que vivem em teto de alumínio ou teto de zinco, e são metade dos domicílios brasileiros que sequer tem saneamento básico. Pois bem, não vai ter dinheiro para nada. E ao contrário do que o mito neoliberal leciona, o nível de poupança de uma nação capaz de lastrear um investimento sustentável é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Como se explica que o Brasil seja um de 2 países do mundo que não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais, depois de anos de governos sociais-democratas ou autorreferido de esquerda? Como é que se explica que o tributo sobre heranças no Brasil, que na América do Norte a menor alíquota é 29%, no Brasil é 4%? Em alguns lugares, como o Ceará ou o Rio de Janeiro, a força da tragédia financeira virou 8%, nós não temos 29%, é o piso nos Estados Unidos. Como é que se explica que o Brasil faça renúncia fiscal neste ano de mais de 300 bilhões de reais, sem nenhuma contrapartida, renúncia fiscal de 300 bilhões de reais, professor Pinguelli? Esse ano de crise, de pandemia, e que todo mundo está vendo a tragédia que está se aproximando, menos o nosso governo, nós temos essa condição. Mas isso nos indica que o Brasil tem tantas e tão graves caricaturas que aí estão as pistas por onde nós podemos fazer nascer um projeto nacional de desenvolvimento. Desculpa aí a paixão, mas eu estou muito indignado com o que eu estou vendo acontecer com o país e muito preocupado com o começo do nosso futuro. Muito obrigado, ministro. Encerramos as nossas exposições, vamos passar para as perguntas que foram discutidas. Eu estou recebendo aqui no nosso grupo organizador que houve 1.400 acessos ao Facebook nesse instante, nesse período. Eu vou passar direto às perguntas. Eu acho que cada um foi muito explícito, colocou suas ideias, e já podemos, então, passar às perguntas. A primeira pergunta é: apesar do avançado desenvolvimento em tecnologia e inovação, universidades e institutos de pesquisas têm muita dificuldade de fazer com que essas inovações cheguem à sociedade e ao mercado. Essa é a alma da pergunta. E ela se desdobra dizendo que era preciso diminuir a burocracia que impede isso. Eu acrescento, é preciso também que as indústrias tenham interesse em absorver a tecnologia em vez de importar dos Estados Unidos, da Europa, da China. Mais ou menos nós estamos um país importador de uma indústria, como disse o ministro, que se tem reduzido por políticas e por opção do empresariado, influência estrangeira. Mas essa é a pergunta que eu vou deixar para serem respondida pelos nossos convidados. Passo, então, a Denise. Obrigada, Pinguelli. Quando o ministro falava sobre os ventiladores que tinham ficado presos nos Estados Unidos, né? Nós todos assistimos na mídia esse absurdo. Eu pensava, aqui na minha casa, assistindo a televisão,
que eu queria ter trabalhado todos esses anos para ver um Brasil que estivesse exportando ventiladores naquele momento. Mas, infelizmente, eu não vou falar muito mais, eu acho que o ministro Ciro Gomes já falou o suficiente sobre isso. Nós caminhamos no sentido da desindustrialização. Eu sou da área médica, é muito ruim para mim, por exemplo, que estou dentro dos melhores institutos de pesquisa do mundo, né? Porque na UFRJ nós temos institutos de pesquisa que estão entre os melhores do mundo. Nós chegarmos à descoberta de alvos moleculares, chegarmos a moléculas, né, por design químico, por computadores que são capazes de definir alvos e a estrutura química. Nós temos todos os ensaios até o pré-clínico. Não vou nem falar da questão da biodiversidade, das substâncias bioativas que existem na flora e na fauna brasileira. Porque aí realmente eu poderia ficar aqui mais 20 minutos falando de tudo que o Brasil perde quando ele não investe, por exemplo, na indústria farmacêutica. Então, quantas indústrias farmacêuticas existem no Brasil da atualidade? Não há como fazer scale-up. Então, por mais que a gente esteja trabalhando e desenvolvendo as moléculas e descobrindo alvos, na hora que, mesmo quando há a patente, ela é perdida, ela é quebrada e outro país acaba desenvolvendo essa questão. A questão dos ventiladores, vejam, agora, rapidamente, a COP tem um projeto, né, eu comentei antes, e a gente pretende chegar a 1.000 ventiladores. Esse projeto está sendo desenvolvido pelos pesquisadores da COP, tinha que ter um incentivo do governo há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Não é por causa da pandemia, era para o Brasil não precisar importar os ventiladores, era para o Brasil não precisar importar medicamentos. Vou falar aqui de hemoderivados, de tudo que a Fiocruz faz e que podia fazer muito mais. Por quê? Porque houve uma desindustrialização no Brasil. Não se faz isso sem menos burocracia, sem dúvida nenhuma, e mais investimento. Mas nós das universidades estamos prontos para fazer inovação disruptiva, inovação social, mas esse gargalo, ele existe, infelizmente, no Brasil da atualidade, e a gente precisa. Isso é um projeto de desenvolvimento do país. Eu quero que o Brasil produza os seus próprios leitos de hospital, não precisa importar, produza os próprios respiradores, os próprios monitores. Agora, na era da inteligência artificial, da indústria 4.0, nós estamos discutindo isso no país? Será que não há novas metodologias a serem desenvolvidas rapidamente no Brasil para a identificação do vírus, sem que a gente precise daqueles insumos? Quem sabe o Brasil surpreende, no próximo mês, desenvolve uma nova metodologia, mas essa nova metodologia vai ter incentivo do governo? Esse equipamento, que pode ser um laser, por exemplo, a gente vai precisar importar também. Então, é muito difícil. Você pode desenvolver a metodologia e depois parar e ficar ali morrer na praia. Né? Então, os pesquisadores no Brasil, eles trabalham na hora de inovar daquele conhecimento que é gerado nos bancos, nas bancadas dos nossos laboratórios. Passarem para a indústria, isso não acontece, infelizmente, muita coisa fica engavetada. Esse é um projeto que o país precisa retomar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Denise. Eu vou perguntar, então, ao Molon qual é o comentário ou resposta que ele faz a essa questão. Pois não, professor, eu acho que aqui a gente tem basicamente dois problemas. Né? De um lado, tem esse fenômeno que o ministro Ciro, com um brilhantismo característico, mostrou da desindustrialização brasileira. Então, esse é um problema. E, ao mesmo tempo, da desnacionalização da indústria que temos. Né? Então, se nós temos muitas indústrias que não são nacionais, elas naturalmente tendem a não procurar as universidades brasileiras para pedir o desenvolvimento de experimentos, de ciência, de tecnologia, porque para elas, muitas vezes, é mais interessante, mais fácil e também tem mais incentivos para usar tecnologia de outros países. Então, de um lado, tem esse fenômeno econômico,
De outro lado, nós tínhamos uma legislação muito ruim sobre o tema, que dificultava muito as parcerias, até 2016. Até temos o Marco Legal para Ciência e Tecnologia, o novo Marco Legal de janeiro de 2016, que só foi regulamentado em 2018. Então, essa nova legislação ela é melhor sob esse ponto de vista, ela é mais aberta para parcerias desse tipo, universidade e empresas, mas ainda assim nós temos problemas. Ainda assim nós temos problemas de burocracia, a legislação ainda precisa melhorar muito, precisa avançar, embora a gente tenha dado um passo importante em janeiro de 2016. E, por fim, tem outro problema, que é um problema cultural também. Eu acho que é preciso mudar um pouco a cultura das empresas brasileiras, do empresário nacional, fazê-lo mais aberto, mais interessado em inovação e mais aberto a buscar nas universidades brasileiras soluções para os seus problemas, para tornar a sua indústria mais inovadora. Então, eu listaria esses 3 problemas. Um problema econômico, um problema legislativo e um problema cultural. Eu acho que a explicação se dá com base nesses 3 fatores. Obrigado, Molon. Passamos, então, ao comentário e resposta do Ciro. A razão básica, não é, desse absurdo, de novo, é a prostração ideológica que os nossos governantes, infelizmente, desde sempre, tomaram a partir da debate dos anos 80. Nos anos 80, o Brasil viu-se órfão de um velho modelo nacional-desenvolvimentista, que tinha a característica de se financiar com dinheiro barato de fora e com muita proteção que permitiu que nascesse uma indústria brasileira, mas também uma estrutura de muitas ineficiências. Esse modelo morreu e ele morreu durante a ditadura, nós não tínhamos liberdade para discutir nada e tínhamos um consenso raso possível, que era a racionalização do país. Portanto, construímos toda uma elite política, uma geração inteira, que não se sentiu obrigada a refletir estrategicamente sobre os rumos do país, os rumos econômicos, os rumos do desenvolvimento, porque se a gente botasse o João Amazonas e o Teotônio Vilela, para ficar aqui em 2 exemplos, na mesma mesa, estavam juntos fazendo a anistia, a eleição direta, a constituinte, para discutir modo de organização do Estado e em relação à economia, a segunda reunião não aconteceria. Essas são as tragédias brasileiras, e aquele brasileiro que conhecia o problema morreu na véspera da posse, que era o Tancredo Neves. Daí adiante, foi uma prostração ideológica grave ao primado neoliberal, que acabou se oferecendo como resposta tosca, simples, mas que prevalece, isso vem mais especificamente no assunto, porque há um valor predominante na humanidade que transitou a busca de felicidade do ambiente espiritual, subjetivo, da compaixão, do amor, da adoração ao sagrado ou da estética, etc., para o consumismo. E o consumismo nos predispõe a procurar felicidade no bom, bonito e barato. E aí está a grande tragédia. O bom, bonito e barato, ele se financia de forma absolutamente barata e o Brasil está estrangulado no financiamento. Deixa eu lhe dizer, professor Pinguelli, com 1 trilhão e 200 bilhões que o Banco Central meteu nos bancos brasileiros e autorização criminosa para comprar carteira podre, se deu a pretexto de que eles expandissem o crédito. O crédito no Brasil foi fechado, os juros subiram 70% no dia seguinte que o Banco Central fez, e eles ainda meteram na lei que a compra criminosa desses ativos bichados poderá ser feita pelo Banco Central e nenhum dos seus diretores pode ser responsabilizado. Está escrito na emenda à Constituição que foi aprovada na Câmara e que depende agora do Senado. Volto a dizer, não que a Câmara não tivesse denunciado isso, mas estava votando com a faca no pescoço de que era isso ou não saiu R$600 para o povo trabalhador. Aí todo mundo vai entendendo por que eu estou indignado. Nós vamos para R$1 trilhão e a consequência é fiscal. É o dinheiro que não tem para fazer. Pois bem, então o financiamento estrangulado, a sofisticação tecnológica de ponta, e nós já vimos aqui refletidamente tudo que o Brasil tem desprestigiado a sua inteligência, e escala. Portanto, nós não vamos sair dessa situação se nós não revogarmos a prostração ideológica neoliberal. Nós precisamos fazer o quê? Aquilo que o mundo inteiro fez. Fazer uma aposta central em ciência e tecnologia, inovação, fazê-lo de forma generalizada em todas as estruturas, garantindo a autonomia das universidades, mas o Estado pode e deve ter algumas ferramentas práticas. Por exemplo, o buraco na conta do Complexo Industrial de Saúde, só federal, é de 17 bilhões de dólares. Aí está uma ferramenta em que a compra governamental, que é protegida pelo status do Brasil de nação em desenvolvimento da Organização Mundial do Comércio, e que o senhor Jair Canalha Messias Bolsonaro apalavrou com o Trump tirar o status do Brasil, o que mata esta ferramenta.
deixa eu dizer de novo, o Brasil hoje pode fazer compra governamental, induzindo substituição de importação em áreas sensíveis, como, por exemplo, saúde pública, e isso está protegido por um status que é Nação em Desenvolvimento na OMS. Na OMC, a Organização Mundial do Comércio. O senhor Messias Bolsonaro prometeu ao Trump, muito provavelmente sem saber nem o que estava prometendo, porque o despreparo aí é maior do que a canalice ainda, que o Brasil vai abrir mão desse status por nome de nada, simplesmente a vassalagem suja, imunda, que ele presta ao governo Trump nos Estados Unidos. Vamos lá. Segundo, complexo industrial, onde o Brasil também tem essa vantagem comparativa de ter partido de escala. Complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia, que o professor conhece muito melhor do que qualquer brasileiro. E o Brasil está com 30% da capacidade de refino hoje da Petrobras parados e está importando este imenso volume, já quase 300 bilhões de barris de gasolina, óleo diesel, querosene de aviação, dos estrangeiros, 90% de novo dos Estados Unidos. Ou seja, o petróleo despenca de preço e o gás de cozinha no Brasil passou de R$ 115 na hora da pandemia. Depois você tem o complexo industrial do agronegócio, para não cansar ninguém, e você tem o complexo industrial da defesa. O único setor de alta tecnologia onde o Brasil era superavitário, esses canalhas entregaram, que é a Embraer, para os norte-americanos, pela Boeing e pelo valor do Hotel Copacabana Palace. Se ninguém quiser entender por que eu estou indignado, vá podendo pelo menos refletir sobre os argumentos que eu estou falando aqui. Estão destruindo as portas de saída que o Brasil tem, como raríssimos países do movimento retardatário tem. Como é que faz isso? Você tem que fazer o quê? Substituição de importação, porque o dinheiro já está ouvindo a conversa, estamos gastando dinheiro. Incubadora de empresa, para permitir que jovens empreendedores universitários, talentosos, inovadores, saiam da pesquisa para o empreendimento, ainda incubados, assistidos, capacitados gerencialmente, assistidos tecnologicamente, assistidos contabilmente, e com o venture capital, que é uma expressão que a gente usa em inglês, que nem sequer o correspondente em português existe, que é aquele dinheiro que é absolutamente interessado em inovação e risco, e que no Brasil 5 bancos concentram 85% de todas as transações financeiras, e hoje, com a Selic a 3,75, estão fazendo o governo pagar 4 pontos percentuais acima da Selic, usando o coronavírus como consequência. Ou seja, há como fazer. Mas nesta premissa paulo-guediana e bolsonariana, nós vamos acabar de destruir o restinho de indústria que temos. Pior, com o aplauso alienado de todos os grandes líderes da indústria brasileira. A Fiesp bateu palma para todos os políticos que fizeram esse desmantelo. A Firjan bateu palma para todos os políticos. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, o senhor Robson Vital, que é falido, bate palma para todo o governo que destrói a indústria brasileira. Essa é a nossa tragédia. Obrigado, Ciro. Eu vou adicionar um comentário ao de vocês três, no caso aí, que citado pelo Ciro, que é o caso da Embraer. Uma coisa curiosa, a Embraer se notabilizava pela tecnologia e estava aumentando sua escala. Não havia nenhuma crise da Embraer, havia ameaça da fusão da empresa concorrente do Canadá. Airbus com Bombardier. Com o Airbus. Ela seguiu o mesmo caminho. Mas veja o que aconteceu. A Embraer tinha tecnologia e teria até agora, ela tinha desenvolvido esse cargueiro de uso militar, que era um sucesso, aliás, sumiu do noticiário, mas era considerado um sucesso, e era. E se tornou agora controlada pela Boeing, porque a Boeing absorveu a Embraer. Agora, e a Boeing? O último avião dela, o último projeto, está no solo, não voa. Não voa porque o projeto estava errado. O centro de gravidade do avião não permitia o equilíbrio. Era preciso flap o tempo todo. E se o piloto distraísse, ele caía. Isso é uma estupidez. E a nossa tecnologia foi subordinada à estupidez da Boeing, que agora está quase na falência. Bom, uma pergunta seguinte aqui é sobre
Projeto Nacional, Plano de Estado, aqui um dos nossos... Deixa eu corrigir aqui, não era o número que eu falei, estava superado. Nós temos 2.500 acessos a essa videoconferência. Mas a pergunta é sobre o plano de Estado, que ele propõe um plano de 50 anos sendo revisado periodicamente. E cita os casos históricos do New Deal, na recessão americana de 29, depois dela, com Roosevelt, e o plano Marshall, que nós já citamos aqui, aliás, no pós-guerra, da recuperação da Europa logo após a guerra. Não há uma pergunta aqui, mas eu vou juntar com a outra e vocês comentam ou respondem como acharem melhor. A outra é uma pergunta sobre a taxação de grandes fortunas, heranças, que poderia ser uma fonte para o Estado. Então ficam essas duas. Começo de novo pela Denise. Quer ao contrário? Vamos a roda. Então vamos inverter a roda. Então começo pelo Ciro. Se nós cobrarmos de meio a 1% sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais, portanto, toda a classe média esqueça que nós não estamos tratando disso. Se nós descontarmos 20% das renúncias fiscais, e se nós cobrarmos, do jeito que eu já cobrei quando fui ministro da Fazenda do Itamar Franco, o imposto de renda sobre lucros e dividendos, nós temos condição de arrecadar 300 bilhões de reais por ano, sem nenhuma distorção alocacional e sem nenhum entrave à competitividade sistêmica, porque são todos eles tributos diretos que não incidem nas empresas e apenas nas retiradas que os plutocratas, os barões, o capitalismo nepotista brasileiro sacam das suas empresas. Só para ter uma ideia, os 3 maiores bancos privados brasileiros tiveram um lucro líquido no ano passado de 59 bilhões de reais. Distribuídos como lucros e dividendos, não pagaram nem 1 centavo de imposto. Enquanto o professor da universidade paga 27,5% e ainda é chamado de maconheiro e promotor da balbúrdia por esse governo, enfim, indizível. E eu tenho que agora me lembrar de novo que eu estou aqui no ambiente acadêmico e poupar os meus adjetivos. Mas a história vai dizer quem tinha razão. Agora, repare, nada sério, isso é que me choca, nada sério se faz num lapso de um governo de 4 anos. Nada. Educação. Não existe educação. 4 anos nós vamos começar e vamos terminar tal e tal etapa. Não existe isso. Ciência e tecnologia. 4 anos nós vamos começar e vamos terminar. Não existe isso. Infraestrutura. Não existe nenhuma infraestrutura relevante que se faça. Um complexo industrial não se faz em 4 anos. E, evidentemente, nós queremos preservar a democracia e a alternância no poder. Como é que se resolve no mundo essas contradições? Era aquilo que os militares chamavam, até os militares estão sendo melhores ser citados, não esses de pijama que estão aí dizendo amém para loucuras, né? Mas aqueles que no passado tinham um projeto de país e amavam o Brasil, ainda que ao seu modo, pelo menos penso eu. Pois bem, objetivos nacionais permanentes, lembra, Pinguém, professor? Os objetivos nacionais permanentes. Está desligado o seu microfone. Eu fui capitão do Exército. Pois então sabe muito bem o que é objetivo nacional permanente. Então, você tem que estabelecer metas, prazos, e estabelecer fluxos, né, de financiamento que sejam livres, imunes a um legítimo e necessário ciclo de troca de governo. Isso é o que se chama Projeto Nacional de Desenvolvimento. Mas se é fácil de falar, isso colide frontalmente com a ideologia dominante. E a ideologia dominante qual é? É um neoliberalismo que pede Estado mínimo, reduzido a uma dimensão de, aspas, baixo custo nunca alcançada, desentranhada da economia que deveria ser tocada pela iniciativa privada. Olha, a iniciativa privada brasileira nem tem capital, nem tem expertise tecnológica e muito longe está de ter escala para qualquer coisa que interesse. Se não houver um projeto nacional, esse país vai ser destruído como nação. Eu digo vai ser porque eu sou inveterado otimista, porque está sendo na prática. Denise, não, vamos ao contrário, né? Então vai o Molon.
professor. Bom, primeiro eu queria me associar a essa observação do Ciro, não é, sobre a necessidade de mudar a tributação do país. Acho que esse é o momento de tentar uma repactuação da sociedade brasileira e corrigir esse imoral sistema tributário nosso, que é um sistema regressivo. No Brasil, quem mais paga é quem menos ganha. Não é? O nosso sistema tributário é vergonhosamente regressivo. Então, essa é uma boa oportunidade para a gente fazer uma mudança tributária séria. Os partidos de oposição ao governo Bolsonaro protocolaram, no fim do ano passado, uma proposta unificada de reforma tributária. Essa proposta ela mexe em vários aspectos, desde passar a cobrar IPVA, que é o imposto, né, sobre a propriedade de veículo automotor, sobre lanchas e jatinhos. Uma pessoa que tem um carro popular no Brasil paga IPVA. Uma pessoa que tem uma lancha, um iate, um jatinho particular, não paga IPVA. Não há razão para isso. Né? Essa é uma prova da imoralidade desse nosso sistema tributário. Então, é hora de fazer uma repactuação da sociedade a partir de um outro sistema tributário. Nós já temos uma proposta protocolada na Câmara dos Deputados com essa função. Ela ela reduz a tributação para 80% dos brasileiros que pagam tributos, né? Eu me refiro aqui até aos contribuintes do imposto de renda, aqueles que contribuem para o imposto de renda. 80% pagarão menos com a nossa proposta, 17% pagarão a mesma coisa que pagam hoje e só 3% dos contribuintes vão pagar mais. 3% dos contribuintes, não é dos brasileiros. Vamos ver se o Congresso tem a coragem de votar isso, porque, veja, uma proposta que melhora para 80% e piora para 3%, ela tem que ser votada. Se o Congresso tiver compromisso com o povo brasileiro, e não com aqueles que pagam pouco, porque os super ricos no Brasil não pagam nada, nós vamos aprovar essa reforma. Agora, a verdade virá à tona. E essa é a hora de fazer esse debate, né? Sobretudo considerando essa observação que o Ciro fez sobre a necessidade de recursos. Então, quem tem muito tem que pagar muito. No mundo inteiro, assim, na Europa e nos Estados Unidos, em que essas pessoas vão constantemente e elogiam esses países, funciona assim. Mas é estranho que não queiram copiar isso. Querem copiar apenas a parte que lhes interessa. Mas não querem copiar, por exemplo, a progressividade do sistema tributário, seja para taxar mais heranças, como o Ciro citou muito bem aí, seja para ter outras faixas do imposto de renda. Não é possível que quem ganha mais do que R$6 mil seja todo mundo considerado igual. Quer dizer, é claro que uma pessoa que ganha R$50 mil por mês, ela tem que pagar mais percentualmente do que uma pessoa que ganha 8, que ganha 10. Isso não é razoável. Né? E a primeira proposta que surgiu quando estourou essa crise é: vamos reduzir o salário dos servidores públicos. Né? Como se todos os servidores públicos fossem privilegiados. Quer dizer, me parece algo, uma espécie de perseguição ao servidor público. Tá bem, querem taxar mais agentes políticos? Eu acho correto. Eu acho que num momento como esse, parlamentares pagarem mais, eu acho correto. Juízes, desembargadores, governadores, ministros, presidentes da República, tá bem. Agora, não é pelo fato de ser servidor público, é pelo tanto que se ganha. Não é? Porque senão, por essa lógica, você, um professor universitário, outro dia eu fiz esse debate com um colega, e dizia: não, o servidor público tem que pagar. Eu digo: mas você que dá aula numa universidade privada, você acha que um professor da sua universidade que ganha 8 mil não tem que pagar nada, e alguém que dá aula numa universidade pública que ganha 8 mil tem, pelo fato de dar aula numa universidade pública? Será que esse é um critério razoável? Não me parece um critério justo. Então, a hora é de fazer uma outra pactuação em termos de sistema tributário. Taxar juros sobre capital próprio, taxar lucros e dividendos, como o Ciro, na primeira parte da sua apresentação, mencionou. Então, é hora de avançar nessa direção. E o imposto sobre grandes fortunas também, Pinguelli, eu também acho que é uma ótima medida, embora eu acho que ainda mais eficaz são novas faixas do imposto de renda e taxação de lucros e dividendos do que propriamente o imposto sobre grandes fortunas, que eu acho que tem um aspecto simbólico importante, por isso sou favorável, mas eu acho que a capacidade de arrecadação de outros tributos é maior do que a desse especificamente. E para terminar, o Pinguelli falava de projeto, né? É um novo projeto nacional. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer,
O Ciro mencionou isso também, o Projeto Nacional de Desenvolvimento. O país tem que voltar a planejar, o país tem que debater que país quer ser, qual é o Brasil que a gente quer. Não é? Um país não se faz por acaso, de qualquer jeito. Um país tem que ter estratégia. Esse tem que ser um debate que apaixone a todos nós, que envolva todas as universidades, os centros de pensamento, todos os brasileiros e brasileiras. Que país a gente quer ser? Nós temos defendido muito essa aposta num plano de uma economia verde. Olha que coisa dramática. Alguns estudos mostram que a quantidade... É uma estimativa, evidentemente, mas como disse há pouco o Ciro, uma estimativa com base científica. Alguns estudos mostram que, talvez até o momento, menos gente tenha morrido de poluição nesse período em que a produção industrial teve que cair no mundo todo, do que as pessoas que já morreram de coronavírus. Isso mostra como é grave o problema da poluição. Que mundo é esse que a gente está construindo? Não é? Nós não queremos que ninguém morra por nenhuma das causas, mas isso deve chamar a atenção da gente sobre o tipo de sociedade que a gente está construindo. Então, falar de uma economia verde, de uma outra economia, cujo foco seja as pessoas, seja uma outra forma de morar, seja uma outra forma de usar e produzir energia limpa. Não é? Nós, com esse potencial eólico e solar que temos, importamos os insumos e montamos aqui no Brasil. Nós temos condição de produzir essa tecnologia. Isso devia ser uma linha de crédito do BNDES para a produção de tecnologia eólica e solar. Os filmes, agora nem mais são placas, antigamente eram placas solares, não é? Fotovoltaicas. Isso deveria ser produzido aqui no Brasil. Tem tecnologia para isso. Então é fundamental apostar nisso como eixo de desenvolvimento para o Brasil. Energia limpa, mobilidade limpa. Há poucos anos atrás, o Brasil expandiu a mobilidade apostando em quê? BRT. BRT é ônibus movido a diesel. Isso é uma coisa velha, ultrapassada, para não falar no estímulo à compra de carro. Isso não é saída para o Brasil. O Brasil tem que ter outra mobilidade de massa, limpa, e desenvolver esse tipo de tecnologia. Então, juntar essas coisas, Pinguelli, acho que um plano que aposte numa outra economia, numa economia verde, que inclua as pessoas e a justiça social, é o caminho para o Brasil. A gente tem... Obrigado, Molon. Denise? Eu não tenho dúvidas que o Brasil que a gente quer é um Brasil com menos desigualdade social, um país mais desenvolvido. O ministro Ciro, assim como o deputado Alessandro Molon, que me antecederam, já falaram sobre a questão da reforma tributária absolutamente necessária no país. Aumentar a arrecadação, sem dúvida, é importante, mas onde investir esse dinheiro arrecadado? E eu não tenho dúvida que para o país avançar no sentido do desenvolvimento, a educação ela precisa ser integral, universal. Nós não podemos ter o nível de analfabetismo que temos no país. Isso é inadmissível. O país precisa definitivamente entrar no século XXI. A gente precisa parar de ouvir dizer que tem muito doutor no país, que o doutor está desempregado. Não é verdade. Nós chegamos com muito esforço, todos nós fizemos muito esforço para chegarmos a 25 mil doutores por ano. Única meta do Plano Nacional de Educação 2014-2024 atingida. Foi atingida pelo ensino superior, tão atacado atualmente. O ensino superior faz o dever de casa muito bem. O ensino superior que acontece nas universidades públicas, sem dúvida nenhuma, forma profissionais de altíssima qualidade que, infelizmente, conseguem se colocar nos melhores postos do mundo. E eu digo infelizmente porque eu não queria que esses cérebros tivessem saído do país. Então, quem fala que tem muito doutor, que o doutor está desempregado, eu trago números que são públicos, de que no Brasil, até 2014, havia menos de 900 doutores por milhão de habitantes. Olha que o Brasil avançou, porque antes eram menos ainda, né? Se a gente pegar 2002, eram menos de 500 doutores por milhão de habitantes. Quando a gente faz sobre a perspectiva mundial, na União Europeia, a gente falou da Europa, né? A pergunta se referia à Europa do pós-guerra, na União Europeia tem 6.200 doutores por milhão de habitantes. Nós não chegamos a 1.000 no Brasil. Como é que o Brasil, um programa desenvolvimentista que pretendemos que tenha, pode se desenvolver sem ampliar o número de doutores? Nós estamos falando de indivíduos que trabalham em dedicação exclusiva para ganhar uma bolsa de R$2.000
que não conta como tempo de serviço, nem para aposentadoria esse indivíduo consegue contar no país. Então o país tem problemas graves sob o ponto de vista social, para que haja incentivo dos melhores profissionais quererem ficar na área da educação, como alguém que é vocacionado para ser professor, quer ser professor com um salário que se recebe nas redes municipal e estadual desse país, desse grande Brasil. É difícil. Então elas acabam, por mais vocacionado que seja, caminhando para outra profissão. E, infelizmente, o que é ruim, o que é péssimo, nós vemos que há vários Brasis, né? Então, a rede federal de ensino, que paga melhor os professores, tem desempenho semelhante ao das escolas privadas no ensino básico. Quando a gente olha a Europa e a Ásia Central saindo da União Europeia, então, Europa e Ásia Central, 5.500 doutores por milhão de habitantes. Quando a gente vem países membros da OCDE, 3.100 doutores por milhão de habitantes, nós não temos 1.000. Como que tem muitos doutores que não precisa mais fazer doutor, que tem que cortar a bolsa da CAPES? Não, temos que ter mais bolsas, um valor digno. Temos que contar tempo de serviço, são pessoas que vão fazer o nosso país desenvolver. Por último, onde estão os doutores no Brasil? 70%, 60 e poucos por cento na academia. Esses doutores precisam ir para a indústria. Nos países desenvolvidos, os doutores formados estão nas empresas. Daí a importância do empreendedorismo, do incentivo para pequenas e médias empresas, o incentivo à inovação, porque o indivíduo vocacionado também, para ser um empresário, empreendedor, também não quer ser no Brasil, porque ele é sobretaxado, porque é difícil que ele consiga avançar, ele acaba não seguindo esse caminho. Então o Brasil está abortando várias vocações, seja a vocação de professores, vocação de empreendedores, e assim o Brasil vai continuar patinando, e eu espero que não continue retrocedendo. Sob o meu ponto de vista, quando a gente olha o investimento que tem sido feito nos últimos anos, o retrocesso em ciência, tecnologia e inovação, há uma chance grande do Brasil retroceder. E eu volto, só por último, a dizer que não há exemplo no mundo de um país que se desenvolveu, sob o ponto de vista socioeconômico, sem que houvesse investimento pesado em ciência, tecnologia e inovação. Qual é o país da União Europeia que mais sobressai? É a Alemanha, que tem um modelo de universidade como o nosso, só que essas universidades, elas não estão fechadas, elas estão abertas para o sistema industrial, para as empresas, e há um trânsito dos pesquisadores entre a universidade e a empresa. O modelo é esse, é o modelo que está sendo seguido, foi seguido pela Coreia do Sul, pela China. Eu não preciso dizer que é o modelo americano, todo mundo sabe, mas não dá, né? Com 1% do PIB vai ficar muito difícil, sem reforma tributária é praticamente impossível, e o caminho não é o do desenvolvimento, com certeza. Mas volto a dizer que a gente precisa formar muito mais doutores. Nós temos aqui outras perguntas, mas já estamos 1h30 no debate. Eu acho mais 1h30, 1h44 minutos. Eu acho que já é o tempo de nós fecharmos. Eu vou pedir desculpa aos que enviaram perguntas que nós não conseguimos dar conta, e eu vou sugerir que vocês façam os comentários finais por um breve período, cada um, como uma despedida do domingo de Páscoa. Denise. Mais uma vez eu quero agradecer a presença, foi uma grande honra sempre pensar o Brasil em um modelo de desenvolvimento. Não custa, a gente podia ficar aqui a noite toda, né, Pinguelli? Talvez varando a noite discutindo aquilo que nós sonhamos, que é um Brasil do futuro, um Brasil que seja melhor, menos desigual, que será melhor para todos, que não é possível que continuemos seguindo, nós que gostamos da nação brasileira, vendo essa desigualdade social, o caminho de ampliar a desigualdade social, que devia ser o contrário, devia ser de diminuir a desigualdade social, devia ser de educação para todos,
de saúde para todos, assim como o SUS pretende ser integral e universal, a educação precisa ser integral e universal, que as escolas privadas e as universidades privadas sejam uma opção, mas não uma necessidade, que o número de matrículas no sistema público se amplie e que o sistema público possa continuar o seu caminho que vem sendo trilhado há menos de 60 anos. Então, a Universidade Federal do Rio de Janeiro completa 100 anos, é a mais antiga, a maior federal, mas o nosso sistema de pós-graduação, que eu já citei antes, ele é muito mais jovem, ele tem menos de 60 anos, se inicia institucionalmente na época do parecer Sucupira, em 1965. A pós-graduação do Instituto de Biofísica forma o primeiro doutor da UFRJ em 1966. Então, o primeiro doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro se formou em 1966. Somos muito jovens, precisamos de muito fomento, de ajuda, trabalhamos de forma séria, continuaremos a trabalhar com seriedade, comprometimento no enfrentamento à pandemia. A importância desse século, que é o século XXI, é de nós sairmos das nossas respectivas áreas. A ciência, ela não tem país, a ciência é universal, os cientistas, esses sim têm nacionalidade, mas a ciência não, a ciência ela é internacional. E o Brasil se inseriu na ciência internacional nos últimos anos, nós não podemos perder esse momento no qual a ciência brasileira pode ajudar a diminuir a desigualdade social no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma que é nas universidades públicas, que são centros de excelência em pesquisa e desenvolvimento, que está a chave para o desenvolvimento do país, se adequadamente financiados, se adequadamente valorizados também. Infelizmente, há um questionamento sobre o nosso papel, se os impostos que nos sustentam seriam ou não bem utilizados. Não há dúvidas de que cada centavo que é utilizado para manter as universidades públicas abertas retorna para a sociedade não só pela formação de profissionais, mas pela geração de conhecimento, pela geração de empregos, se a nossa indústria voltar a funcionar, se as nossas empresas tiverem incentivo. Isso vai gerar emprego, vai fazer o Brasil, sem dúvida nenhuma, entrar num outro patamar. E eu sonho com esse Brasil, com esse futuro, que é na próxima pandemia, porque ela virá, né? Os aviões estão para lá e para cá, as florestas, Molon fala muito da questão do desenvolvimento sustentável, as nossas florestas estão sendo queimadas, há arboviroses que nós não conhecemos, que já foram identificadas por virologistas aqui na cidade do Rio de Janeiro, que já coexistem com a dengue. Vocês todos puderam observar o que aconteceu com a Zika e com a chikungunya, a resposta das universidades brasileiras ao estudo da Zika e da chikungunya, a resposta agora na pandemia do coronavírus, ou seja, as universidades são um orgulho para a nação brasileira e nós só queremos continuar trabalhando com essa seriedade que nos é característica. Obviamente que sem financiamento não é possível, porque a gente precisa pagar as nossas contas, temos conta de luz, conta de água, precisamos ter limpeza nos nossos hospitais e assim por diante. Nossos laboratórios precisam funcionar, mas eu sonho com um dia que a gente não precise parar de fazer testes porque não temos os insumos, porque os insumos deviam estar sendo produzidos aqui do nosso lado, num parque tecnológico, num parque industrial, porque é esse o Brasil que eu quero, um Brasil que ajude o Brasil. Muito obrigada mais uma vez por esse momento, que foi muito importante. Agradeço a COP, agradeço o Pinguelli pela mediação, muito importante, vou acompanhar todos os outros encontros, já vi que os temas são muito interessantes, e mesmo no confinamento nós podemos discutir ideias para um Brasil melhor, mas eu quero deixar um último recado para quem está nos assistindo. Só tem uma solução para diminuir essa pandemia que causará muitas mortes no nosso país, como causou nos outros países do mundo.
A única solução comprovada cientificamente é o distanciamento social, o isolamento social. Por favor, fiquem em casa. Aquelas pessoas que não puderem ficar em casa porque precisam ir à farmácia ou ao supermercado, que por favor saiam de máscara, levem álcool gel, não coloquem a mão no rosto. Ao chegar em casa, tomem banho, deixem os seus sapatos do lado de fora. O vírus está circulando muito e cada vez mais o vírus não vê idade, religião. O vírus, ele infecta seres humanos. E nós todos somos seres humanos, não importa o bairro onde moramos, alguns mais privilegiados porque podem ficar mais isolados nas suas respectivas casas, dentro de casa. Mas mesmo aqueles que têm casas com muitas pessoas dentro de casa, que fiquem mais tempo dentro de casa, apesar de todas as dificuldades. Usem máscara ao sair e não ponham a mão no rosto. O vírus é um vírus que mata e nós não temos como prever quem será a próxima vítima. Obrigado, Denise. Sua mensagem é muito oportuna, se contrapondo a uma posição que às vezes nós vemos no próprio presidente da República contra isso. Passo então ao Molon, para se despedir, Molon. Pois não, professor, essa foi uma Páscoa muito diferente para todos nós, né? A gente, em vez de poder encontrar as pessoas que a gente ama, abraçar, os familiares, esse ano a maneira da gente mostrar que a gente ama essas pessoas foi ficando em casa, né? E eu estou muito feliz de ter dedicado assim, o final do meu domingo de Páscoa a esse debate. Ele renova minhas esperanças, a minha certeza de que a gente pode construir esse país juntos, né? A pandemia mostrou para a gente os problemas mais graves da nossa sociedade, do nosso Brasil. Ela mostrou os nossos problemas sociais, a desigualdade vai cobrar seu preço agora, infelizmente. Todos nós tememos a consequência da contaminação nas comunidades populares, nas favelas do nosso país, pelas condições de habitação, como disse há pouco o professor Pinguelli, ou pela dificuldade de ter dinheiro para comprar um sabão. Como eu vi recentemente numa reportagem, uma família dizendo que quando acabava o dinheiro não tinha sabão, não tem dinheiro para comprar. Esse é o Brasil que a gente vive ainda. Então, os nossos problemas sociais foram expostos pela pandemia, os nossos problemas econômicos, a desindustrialização, a distância das indústrias da universidade, né, como elas têm dificuldade de aproveitar essa capacidade que as universidades têm, e os nossos problemas ambientais, né, a poluição, por exemplo, como eu acabo de citar, no Brasil e no mundo. Então, eu tenho a firme esperança de que a gente, saindo dessa pandemia, começa ou continua a construir um novo normal. Não voltar ao que era. O que era é ruim. A gente tem que construir um outro futuro. Isso não se fará sem ciência. Nesse momento em que a ciência tem sido questionada por pessoas próximas ao presidente da República, pelo próprio presidente da República, ela vai afirmar sua força e vai ser a ciência que vai nos salvar. E eu espero que isso faça com que o seu valor seja reconhecido, assim como o valor do que é público seja reconhecido, numa era em que tudo que é público é atacado, como se só o que é privado fosse bom. O Brasil está descobrindo que não, que a saúde pública é boa e é importante, que a educação pública é boa e é importante. Então, unidos dessa força, dessa esperança, vamos construir juntos esse outro Brasil. Mais um viva aos profissionais de saúde, mais um viva aos nossos cientistas, aos nossos pesquisadores. Contem comigo lá no Congresso, ao lado de muitos e muitas batalhadores valorosos, também em defesa de vocês, em defesa das universidades, da ciência e desse novo normal, desse outro futuro que a gente vai construir juntos. Até lá, fique em casa. Uma feliz Páscoa e um bom fim de domingo para todos. Muito obrigado, Molon, pela sua mensagem crítica e esperançosa. Fazendo uma ponte entre o que você já disse e o Ciro também, antes de passar para ele como última intervenção de despedida, eu
dou o exemplo que vocês conhecem ambos, e certamente a Denise mais ainda, do ônibus a pilha combustível que nós desenvolvemos na COP, já faz algum tempo, que roda lá pelo nosso campus, e o trem magnético, que quase não consome energia porque flutua, e que também transita entre os nossos prédios lá. É um exemplo do que vocês estão dizendo da falta de incentivo do governo e de interesse da indústria. Passo, então, para o Ciro. Visitei os 2 projetos com muita alegria e honra e todo testemunho. O Brasil tem inteligência para resolver qualquer parada se a ele for dada essa oportunidade. A palavra oportunidade, no ideograma chinês, é muito parecido com a palavra crise. Todo mundo sabe, né? O chinês não é silábico, ele se expressa por ideogramas. É um desenho para o leigo, né? que expressa já instantaneamente a ideia. Pois bem, o desenho para a palavra crise no chinês, no mandarim, é quase o mesmo desenho para a palavra oportunidade. E acho que podemos terminar assim. Eu estou muito, muito crítico, muito angustiado, muito preocupado, o que vem por aí no nosso país, do ponto de vista de saúde pública e do ponto de vista de economia, não tem precedentes, mas isso pode ser, que é o lado, se pudermos dizer, bom de uma tragédia humana, é que nós temos agora o argumento, pelo menos pelo negativo, para uma insurgência revolucionária. Eu não estou propondo para ninguém pegar em arma e sair por aí atirando, embora a expressão de indignação de cada um de nós, cada vez crescente, possa até explicar isso, mas não é por aí que a gente vai achar o caminho. Mas uma insurgência revolucionária em matéria de ideias. E nesse sentido, eu agradeço muito, muito, muito mesmo esse momento de lenitivo, de esperança, pelas lições preciosas, de ver um homem do combate, de eterno combate, como o professor Luiz Pinguelli Rosa, a professora Denise Carvalho, que chega à reitoria da mais vetusta, mais antiga e jovial Universidade do Brasil, que é a nossa UFRJ, um processo eleitoral riquíssimo, numa hora de crises as mais graves, ela consegue liderar, pacificar, enfim, está preparando a Universidade Federal do Rio de Janeiro para o próximo século, com muito mais conquistas, e esse jovem talento, inveja o Molon chamado de jovem, que é o Alessandro Molon, que é sempre uma luz. E quando a gente quer falar mal do Congresso, é sempre bom lembrar que nós é que elegemos esse povo todo, mas eu tenho a alegria de ter orgulho daquele em que eu votei, não podendo votar no Molon, que é exclusivo do povo do Rio de Janeiro. Foi uma lição preciosa. E eu termino como comecei, dizendo isso, que a oportunidade que nós temos, as evidências internacionais vão dar, mas a insurgência revolucionária, o experimentalismo institucional, é um papel que só a ciência, a tecnologia, a cultura, né, um papel dos artistas, dos intelectuais, daqueles que fazem o esforço pela educação do nosso povo, ajudar nesses tempos obscurantistas. Lembrando que a peste negra talvez tenha sido a causa bastante, o tamanho da tragédia da peste negra, para trazer de volta a renascença, o iluminismo e o império da inteligência sobre a superstição. Talvez seja isso que nos espera, mas não vai cair do céu. Precisamos lutar, nos livrar dos comodismos, das paixões, das interdições, das amizades, para pensar, acima de tudo, que o nosso povo precisa de cada um de nós. Muito obrigado a vocês todos. Muito obrigado, Ciro. Eu agradeço profundamente os nossos convidados, Denise, Alessandro e Ciro, pelas suas ótimas intervenções e que espero que alimentem nosso debate. Nós continuaremos na próxima quarta-feira, dia 15, com o tema Indústria, Produção e Emprego, com Eduardo Moreira e Márcio Postman. No domingo próximo, Saúde Pública, Cidades e Infraestrutura, com Lígia Bahia e Ricardo Henriques. E no domingo seguinte, a última, que será sobre internet e ética, com o Glenn Greenwald e Pedro Dias. Então, só me resta agradecer muito vocês três e dar os parabéns pela enorme contribuição
para todos que nos seguiram no Facebook e para nós aqui da COP também.